Tempo quente na Câmara dos Deputados. A CPI da Petrobras começa com bate-boca, gritos e confusão. A situação, que já estava tensa por conta da nomeação para os cargos principais, esquentou ainda mais quando o presidente da CPI, deputado Hugo Mota, do PMDB, decidiu indicar outros componentes da mesa sem consultar o plenário. Aí começaram as trocas de acusações e até ameaça de agressão. Cabelo branco desce dando de respeito! É moleque, ô presidente da Vossa Excelência, me respeite! É moleque! Vossa Excelência, me respeite! Os deputados Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, e também Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, foram até a mesa e começou aí esta confusão que você acompanha. A CPI promete realmente fortes emoções e vai continuar acompanhando as sessões para saber como é que essa história vai terminar. Eu irei dar a palavra! A Câmara dos Deputados aprovou um pedido de convocação do ministro Cid Gomes da Educação para explicar a declaração dele de que a casa tem de 300 a 400 achacadores. A fala de Cid Gomes, feita a uma plateia de estudantes na Universidade Federal do Pará, provocou forte indignação na Câmara, que se mobilizou para a aprovação do requerimento de convocação do ministro. No pronunciamento, Cid Gomes disse que esses 300 ou 400 parlamentares apostam no quanto pior, melhor, para poder achacar o governo. Para o presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, um governo que tem como lema Pátria Educadora não pode ter como ministro da Educação um mal educado. O Supremo Tribunal Federal decidiu extinguir a pena do ex-presidente do PT, José Genuíno, condenado no processo do Mensalão. A decisão foi tomada pelo plenário do STF, com base em decreto de indulto de Natal, assinado pela presidente Dilma Rousseff, e tem efeito automático, porque o ministro Luiz Roberto Barroso determinou a imediata expedição do alvará. Condenado a 4 anos e 8 meses por corrupção ativa no julgamento do Mensalão, Genuíno já estava em prisão domiciliar e agora pode se considerar completamente livre. Os nomes dos políticos acusados de envolvimento no esquema de desvio de dinheiro da Petrobras deverão ser revelados nesta sexta-feira. Mas por enquanto já vazaram nomes dos incluídos na lista e também daqueles que tiveram pedido de investigação arquivados. Os senadores Fernando Collor, do PTB de Alagoas, Edson Lobão, do PMDB do Maranhão e Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, são alguns dos nomes apontados como integrantes da lista, além dos presidentes da Câmara, Eduardo Cunha e Renan Calheiros, do Senado, ambos do PMDB. O procurador-geral, Rodrigo Janot, pediu a abertura de 28 inquéritos contra 54 suspeitos, a maioria deputados e senadores. Ao mesmo tempo, Janot mandou arquivar os pedidos de abertura de inquérito contra 7 pessoas, incluindo a presidente Dilma Rousseff e o senador Aécio Neves, do PSDB. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que aumenta o limite de idade para a aposentadoria dos ministros do STF de 70 para 75 anos. A proposta ainda depende de uma segunda votação e, se for mantida, a presidente Dilma Rousseff deixará de nomear 5 novos ministros. A aprovação da chamada PEC da Bengala representa uma derrota para o governo. Ao ampliar o limite de idade para a aposentadoria dos ministros do Supremo Tribunal Federal, o atual governo deixará de substituir 5 dos integrantes da corte, que completam 70 anos até 2018. O deputado Miro Teixeira, do PROS, do Rio de Janeiro, um dos defensores da proposta, afirma que o país não pode abrir mão de cérebros, referindo-se aos atuais ministros que estão se aproximando da aposentadoria compulsória. Para a economia de um país crescer, é necessário aumentar a produtividade. Nesse quesito, o Brasil preocupa. Um estudo aponta que o trabalhador brasileiro produz pouco até para os padrões da América Latina e fica atrás de países como a Venezuela. A conta é a seguinte: a soma de tudo que o país produz, o PIB, dividido pela população empregada. O resultado é a produtividade brasileira. E ela não é nada animadora. Um estudo aponta que o trabalhador brasileiro produz menos de 1/5 em relação ao americano e metade do mexicano. Como a conta não leva em consideração o desemprego, ficamos atrás até da Venezuela. Na América Latina, nossa produtividade só é maior que a da Bolívia.
A explicação para esse quadro não tem nada a ver com incompetência ou preguiça, como os números poderiam sugerir, mas sim com problemas estruturais da economia brasileira, como a falta de investimentos em tecnologia, a alta cobrança de impostos, a burocracia excessiva e os problemas de infraestrutura. Essas diversas causas acabam fazendo que você tenha que contratar mais gente, ou dentro da empresa ou fora, mas isso diminui a produtividade. Tiago sabe bem o que é isso. Dono de um site de vendas de equipamentos para a indústria, ele emprega 8 pessoas. Alguns funcionários são contratados apenas para explicar ao cliente por que as encomendas enviadas pelos correios atrasam, ou para calcular as diferentes alíquotas de impostos praticadas nos estados brasileiros. E você acaba se vendo na obrigação de ter mais funcionários para suprir esses problemas que estão fora da tua empresa. Outro problema crítico é a falta de capacitação do trabalhador brasileiro. Essa empresa de recursos humanos tem dificuldade para selecionar profissionais com habilidades básicas. Eles escrevem com muita dificuldade e eles não têm facilidade para interpretar aquilo que está no nosso comunicado divulgando um processo seletivo. Mesmo com a inserção no mercado de trabalho, as mulheres dedicam 6 horas a mais do que os homens às tarefas domésticas. Essa jornada dupla é ainda maior quando elas têm filhos. Logo cedo, Juliana lava a louça, tira as roupas do varal, prepara o café para o marido e para os 4 filhos. Antes de ir trabalhar, ela ainda cuida do neto e prepara o almoço para a família. A produtora garante que tem uma ajuda do marido. Ele arruma a cama, ele dá geral no quarto, enquanto eu estou na cozinha. Existe uma divisão, mas com certeza o peso ainda continua maior para mim. Em pleno século XXI, em muitos lares brasileiros, os homens têm sim participado mais das tarefas domésticas, mas a divisão dos afazeres entre eles e elas continua desigual. Uma pesquisa da Unicamp mostrou que 90% das mulheres entre 16 e 60 anos realizam algum trabalho doméstico semanal. Entre os homens, na mesma faixa etária, o percentual cai para 40%. As mulheres dedicam 15 horas por semana com os cuidados do lar. Se elas têm filhos, a carga pode chegar a 25 horas. Já os homens gastam 9 horas semanais com as tarefas de casa. Tem um tempo menor de dedicação à qualificação do trabalho, por exemplo, porque tem chega em casa e tem mais tarefas, um trabalho ainda a ser realizado. E isso apresenta diferença no mercado de trabalho. As mulheres ainda recebem menos do que os homens para as mesmas tarefas. Daiane quer que a geração do filho Eduardo seja diferente da do pai dele. Ensinei ele a lavar a louça. Falei que a partir de hoje ele vai começar a lavar o prato e o copo dele. Você acha que é importante assim? O que você acha? Sim, para ajudar minha mãe. Muito bem. A seguir tem Hora do Esporte. Na Libertadores, Inter vence Emelec de virada e assume o 2º lugar do grupo. E mais, Corinthians vai à Argentina e garante mais 3 pontos com vitória sobre o São Lourenço. A gente volta já.